Eu sou o Tomás, eu vou falar sobre infraestrutura verde como soluções para a drenagem urbana. Eu faço parte de um grupo de trabalho que vem tentando embasar mais os sistemas de drenagem com essa abordagem para que sejam replicados em larga escala e com a mesma carga de referencial técnico que a drenagem convencional hoje tem. Então, a situação da drenagem, basicamente, acho que já é bastante comum o conhecimento de que cidades com alto índice de impermeabilização, áreas bastante extensas e a própria drenagem convencional contribuem para um desequilíbrio bastante grande no ciclo hidrológico natural. E isso acarreta já em várias cidades, a gente vê que no mesmo local a gente tem situações de escassez e de falta d'água e excesso de água, no caso inundações, nos mesmos pontos. Então tem uma incoerência aí e muito disso diz respeito a como a gente lida com a água e com a água de chuva principalmente. Quando a gente fala de drenagem, eu vou me referir aqui como infraestrutura cinza e infraestrutura verde. A cinza é a convencional, mas existem diversas terminologias para isso. Cinza composta por meio-fio de concreto, bocas de lobo, galerias ou dutos subterrâneos. E, em alguns casos, a gente já tem piscinões, que geralmente são estruturas enormes, mais ajusantes nas bacias, que tendem a contribuir para não contribuem nada para a redução do volume escoado, elas contribuem, na verdade, para aumentar a velocidade de escoamento. Então, você tem picos de cheia que causam inundação em muitos casos. E o que a gente propõe eu já vou explicar que o mundo, na verdade, está discutindo isso, mas a infraestrutura verde traz diferentes funcionalidades para o sistema de drenagem. Então, não só a gente vai conduzir a água, ou em alguns casos reter, mas a gente vai conduzir, a gente vai tratar a água, a gente vai promover mais infiltração e a gente vai, junto com isso, trazer outros benefícios. Então, melhorar a qualidade dos espaços urbanos, promover melhoria para a biodiversidade e vários outros aspectos e benefícios que podem ser tirados disso, inclusive financeiro. Tem uma redução no custo das infraestruturas e tem uma qualificação dos espaços públicos. Certo. Bom, para explicar um pouco mais sobre a diferença entre as duas abordagens da drenagem, a infraestrutura cinza convencional, ela, como eu disse, envolve meio-fio, boca de lobo, sistemas impermeáveis e com baixa rugosidade. Então, você tem uma alta velocidade de escoamento, você tem uma concentração da poluição difusa, que é basicamente todo tipo de poluição distribuído pela bacia, detritos, óleo de carro, cocô de cachorro, de pássaros, tudo isso é lavado pela chuva e o sistema convencional basicamente não faz nada com relação a isso, em alguns casos ele contribui para concentrar isso em alguns pontos focais. O sistema de infraestrutura verde traz, além de promover outras rotas de caminhos para essa água, então a gente promove infiltração, promove evapotranspiração pela vegetação, você conduz a água com uma velocidade mais baixa de escoamento e você promove o tratamento dessa água. A gente fala tratamento principalmente sólidos suspensos e óleos, agora há pouco falando de micropoluentes e, enfim, tem diversos parâmetros que são de importância, principalmente nutrientes para a questão de poluição difusa, mas que ainda está num nível mais avançado para a gente viabilizar isso no Brasil. E além dessas questões relacionadas diretamente à água, a gente tem uma questão de conforto ambiental, mais sombreamento, mais vegetação, mais umidade e uma qualificação urbana com um valor agregado aos lotes, um valor agregado ao espaço público, que nos casos de aplicação que eu vou falar agora, isso é bem notável. Então, a gente tem pelo mundo alguns países de referência para a infraestrutura verde. A Austrália
décadas atrás, enfrentando uma crise hídrica bastante severa, eles falaram, bom, acho que a nossa principal fonte de água é a chuva, vamos conduzir ela de uma forma que a gente consiga preservar a quantidade e a qualidade da água que chega nos nossos corpos receptores, nos mananciais deles. E isso virou praticamente uma premissa, virou política pública. Então, quase todo o sistema de drenagem, Sydney, Melbourne, as principais cidades, eles estão convertendo para esses novos sistemas. Eles entendem sistemas como Water Sensitive Urban Design. O Reino Unido também é uma grande referência. Eles têm o Síria, que é um centro bastante importante para a drenagem. Eles entendem como Sustainable Urban Drainage Systems. E os Estados Unidos também, principalmente com desenvolvimento na Califórnia, no Texas, na Flórida. E eles entendem sistemas como Low Impact Developments. E cada um desses centros incluem definição de políticas públicas, elaboração de referenciais técnicos, planos diretores de manejo de água pluvial para a municipalidade executar os serviços ou as infraestruturas, e um estímulo a diferentes iniciativas com relação às estruturas de drenagem. Então, eu vou falar de 2 casos principais que são bem interessantes, eu acho que inclusive para o caso de Ribeirão. Melbourne, na Austrália, eu já disse um pouco antes que foi a escassez hídrica uma das principais motivações para esses sistemas. Bom, Ribeirão tem uma situação de manancial subterrâneo e uma situação em que esse manancial já não está tão pleno e com previsões de expansão urbana, isso realmente é uma questão. Eles refizeram todo o planejamento da drenagem com base nisso, e eles publicaram um referencial técnico que é um dos principais materiais para guiar sobre esses sistemas, e distribuíram funções nas instâncias públicas para legislação e para controle desses sistemas. Então, quem quer que implemente um desses sistemas tem que cumprir diversos critérios, que são normas locais e que são bastante restritas. É um pouco isso que a gente está querendo desenvolver para o Brasil. E Vancouver. Vancouver, há alguns anos atrás, entrou com uma meta de Greenest City. Isso é uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Ela já tem uma qualidade enorme de vida, mas eles entendiam que o impacto ambiental deles era muito grande. Então, eles definiram essa meta de coletar e tratar 90% do escoamento superficial da chuva no território deles, o que é uma meta bastante ambiciosa, mesmo que seja com relação só à precipitação média anual. E eles estão distribuindo esses sistemas, com esses exemplos nas fotografias, por toda a malha urbana deles, com uma metodologia bem impressionante. Bom, desculpa. Quando a gente fala de sistemas de infraestrutura verde, a gente está procurando algumas funcionalidades principais. Então, é o controle da vazão, é a detenção, que é você reter ou você reservar água num recipiente seco, como se fosse um piscinão ou uma piscininha num lote. Retenção, que é um corpo hídrico, é uma lagoa ou um açude que tem água permanentemente, mas que tem uma reserva de altura que, quando chove, ela consegue incorporar mais água nesse volume. Daí, filtração, algum tratamento físico desses sistemas, com brita, areia ou antracito. Infiltração no solo, que é um dos principais. E tratamento um pouco com maior polimento, então com o uso de vegetação, de micro-organismos e de meios filtrantes um pouco mais eficientes. Aqui é uma tabela criada pela Universidade do Texas, que traz um bom leque de iniciativas, de tipologias de solução, mas que, na verdade, são só uma referência. Os australianos dizem isso, que a melhor solução, no fim, vai ser a mais adaptada ao contexto local.
E você pode variar entre processos bastante mecânicos, como tubulações superdimensionadas, até sistemas como alagados construídos, que têm um tratamento biológico bastante intenso. Esses sistemas se aplicam a diferentes situações, eles são muito flexíveis, o que é muito conveniente. Então, a gente tem áreas impermeabilizadas extensas. Quando a gente fala de estacionamento, isso é uma contribuição para a vazão que escoa para as vias públicas e para o sistema de drenagem bastante grande, e é um dos casos que mais tem aplicações pelo mundo, com valas vegetadas distribuídas pelo estacionamento. Você tem o viário, então ruas e calçadas, em que você reserva um espaço na sua calçada, ou você estende a calçada com o propósito de coletar, infiltrar e conduzir a água. Você tem espaços livres aqui se referindo a praças e margens de córregos, que com um pouco mais de espaço você tem potencial de definir sistemas com maior capacidade de retenção e de tratamento. Você tem áreas de urbanização precária, então quando a gente fala de ocupações mais densas e com baixo nível de infraestrutura urbana, quase com um viário sem nenhum gabarito, você também consegue implementar isso, desde fazer um caminho para a água que não seja impermeável, ou instalar caixas que recebem o que cai da calha para reter em uma jardineira, por exemplo, uma parte do volume. E novos empreendimentos, sem dúvida. Acho que a gente falou um pouco aqui sobre áreas de expansão previstas para Ribeirão. Eu acho que é bastante importante que, principalmente nas áreas permeáveis da cidade, que tenham critérios de segurar a água no lote o máximo possível. Isso já é bastante discutido, mas em termos de aplicação, em termos de assimilação na política pública, isso está bem incipiente. Bom, talvez vocês já tenham associado um pouco isso a essas 3 escalas, mas basicamente a aplicação desses sistemas se distribui entre a escala do lote, a escala do viário e a escala de espaços livres. Quando eu falo de lote, terrenos e todos os empreendimentos que ocupam uma cidade, e isso é correspondente à maior área de captação. Então, grande parte do volume escoado de Ribeirão é proveniente dos lotes. Então, é importante que você promova. Claro que a gente não consegue entrar nos lotes e o poder público não pode ou não é viável fazer intervenções dentro do lote, mas pode estimular que os domicílios, que as empresas, que as fábricas implementem soluções como coberturas vegetadas, cisternas, trincheiras de infiltração, bacias de retenção, meios de reter o máximo possível a água no lote. O viário, as ruas e os quarteirões, basicamente, que geralmente recebem tudo o que sobra do lote e o que incide no viário, então é uma escala bastante importante. E os espaços livres aqui, de novo, me referindo a parques e margens de rios e lagos que têm uma área disponível maior e um potencial maior para lidar com essa água, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. E isso tudo compõe a área da bacia. Se a gente consegue distribuir bem essas funções e não depender só de lidar com piscinões no fim da bacia, tudo fica um pouco mais equilibrado, você tem gastos de implementação e de operação muito menores e resultados bastante benéficos pelo que os outros países já vêm experienciando. Então, eu vou trazer algumas ilustrações, alguns casos de aplicação que eu e a equipe de trabalho que eu faço parte, a gente preparou justamente para ilustrar como isso pode ser aplicado em Ribeirão, aplicado ao viário, então ruas e quarteirões. Basicamente, nessa escala, eu vou falar de alguns sistemas que eu acho que é importante ter alguns conceitos claros. Acesso da água. Quando a gente vê as bocas de lobo, o meio-fio cheio de água e a água tentando entrar na boca de lobo, acho que provavelmente todo mundo já notou que nem toda a água entra ali.
E é uma questão hidráulica, basicamente, mas que o caminho da água é a exceção, e o resto é o concreto. E nessas estruturas, o que se propõe é inverter isso, que a exceção seja, se tiver que ter alguma barreira que seja pequena, e aqui vocês veem que são domos bem pequenos, com uma área e uma extensão para acesso da água aos elementos bastante grande. Então isso é um ponto bem importante, é simples, mas bastante importante. Então, elementos de detenção e retenção, como eu disse, tanto recipientes que são permanentemente alagados ou recipientes que são secos e que recebem o volume de água no evento de chuva. Infiltração, por meio de trincheiras ou valas de infiltração. E o tratamento. Tratamento, dependendo de vegetação, mídia filtrante e micro-organismos. Aqui, tem um exemplo de um projeto que eu visitei na Alemanha, e eles têm um tratamento mais intenso nessa parte de baixo, com uma planta que é como se fosse uma taboa deles, só que muitas vezes a água de chuva, dependendo da localidade, vem muito carregada de poluentes e pode comprometer um pouco esse sistema mais delicado, mais eficiente, mas mais delicado de tratamento. Então eles colocam um talude vegetado antes do sistema para pré-tratar essa água. Falando isso porque eles são simples, mas eles podem ficar mais complexos dependendo da demanda ou dependendo da disponibilidade para isso. Então, eu vou mostrar 3 casos de aplicação. O primeiro para uma rua comercial, hipotética. Esse é um cenário sem infraestrutura verde e depois com infraestrutura verde. Nesse caso, foi proposto uma ampliação da área de calçada. Esses projetos são integrados, geralmente. Você não desenvolve a drenagem sem pensar o viário ou sem pensar o contexto da localidade. Então, aqui, essa proposta de jardins filtrantes, que eles chamam, é bastante aplicada na Austrália, em que você tem uma interferência no fluxo de veículos positiva, para amainar um pouco a velocidade dos carros e o fluxo. São bacias de biorretenção, na verdade, aqui estão os acessos da água, e elas percorrem esses elementos, infiltrando. Se você tem um fluxo, acho que eu vou mostrar isso, na verdade, no próximo. Para ruas maiores, em que você pode ter um fluxo de veículos mais pesados, às vezes não é muito conveniente você permitir infiltração plena da água no subsolo. Isso, às vezes, tem alguma questão que interfere no viário, no asfalto. Então, você pode simplesmente não permitir a infiltração da água, mas simplesmente reter isso numa caixa de solo, brita e com vegetação no topo. E isso, acho que esse caso também mostra que o que era uma ilha central virou uma praça. Claro que isso é quase utópico em muitos dos casos, mas é uma oportunidade para qualificar o espaço urbano. Então, a gente vai ter casos em que isso não vai ser possível e simplesmente o sistema de drenagem vai acontecer, mas eu acho que em todas as intervenções novas urbanas, aplicar essas possibilidades, essas tipologias de sistemas é algo bastante interessante. Para ruas inclinadas, em que você tem uma velocidade de escoamento maior, você não está com concreto ali, você está com solo, você está com brita, e eventualmente, se a velocidade da água é muito grande, você tem um carreamento de substrato, de plantas, de solo, que não é tão interessante. Então, você consegue fazer uma escada hidráulica ou instalar dissipadores de energia nesse sistema. Acho que aqui vocês conseguem ver os diversos acessos da água para o elemento central e os dissipadores de energia. E aqui nas laterais a gente tem
casos em que as edificações, em vez de lançar direto no meio-fio, elas lançam em canteiros junto à calçada para reduzir o volume e já promover algum tratamento. Para implementar esses sistemas, a gente está no grupo de trabalho, a gente definiu 4 etapas. A primeira é de análise local, seguida de dimensionamento de vazão, dimensionamento das demandas necessárias. Depois a definição do sistema, seguido pelo desenho urbano. Então, a primeira etapa seria o levantamento de informações da área. Então, uso e ocupação do solo, disponibilidade de espaços livres, qual é a situação do viário, de mobilidade e de acessibilidade, infraestruturas existentes, como é que, se a gente tem rede de hidráulica, de esgoto ou de distribuição de água, gás, fiações de telefonia e internet, onde estão passando esses sistemas para saber onde que a gente tem disponibilidade de espaço. Topografia e declividade, um dos aspectos mais importantes, a hidrografia, o perfil geológico, saber se você quer infiltrar, se você pode infiltrar água ali, ou se o seu nível da água é muito elevado, ou se você tem uma rocha impermeável, que não possibilita esse tipo de solução. E a permeabilidade da bacia para você conseguir calcular a vazão. No dimensionamento, a gente tem, basicamente, quando a gente fala de drenagem, faz-se um cálculo da vazão decorrente de uma chuva específica para uma bacia específica. E, com base nisso, você calcula a capacidade hidráulica que você precisa para os seus sistemas, principalmente, comumente, para a condução, transporte da água de um lugar para o outro. Aqui, a gente propõe que esse dimensionamento leve em conta não só a capacidade hidráulica para a condução, mas também para alguns outros aspectos. Então, para o amortecimento das cheias, ou seja, retenção ou detenção da água, capacidade de infiltração no solo e, acho que principalmente, capacidade de remoção dos poluentes. Então, qual o tamanho desses sistemas que esses sistemas vão precisar ter diante de tais usos naquela bacia que tem o potencial de gerar tais concentrações de poluentes. Com base nesses cálculos, a gente consegue definir os sistemas, e o sistema vai ser definido com base em quais funções a gente quer, quais objetivos que a gente quer nessa região, nessa localidade. Se a gente quer simplesmente conduzir a água, ou se a gente quer reter e deter a água, ou se dá para infiltrar. A gente vai definir os sistemas, qual tipologia, se vai ser uma vala vegetada, uma bacia de biorretenção, uma trincheira de infiltração. E depois a gente detalha esse sistema com base, precisamos de um ladrão, precisamos de um talude antes do sistema, precisamos de um duto na parte inferior que vai continuamente levar essa água porque a gente não pode contar com infiltração, e definições como essa. Depois a gente entra com o desenho urbano, que basicamente vai integrar esses sistemas no paisagismo, vai pensar em como integrar, como dispor esse sistema de forma a tirar o máximo de proveito, então melhorar a qualidade ambiental. Tem alguns estudos feitos, se eu não me engano, é pela Universidade do Texas mesmo, medindo a temperatura numa rua em que eles instalaram esses sistemas e teve um efeito bastante significativo. Basicamente isso. Bom, e daí como fazer isso acontecer? A gente está propondo sistemas vivos, vamos dizer, com um monte de folha, porque ele é vegetado, com terra, com brita, para o que antes era basicamente concreto. E isso envolve mudanças na operação e na manutenção dos sistemas, e envolve uma nova abordagem para implementar eles. Tem outros custos, tem outros processos para a construção desses sistemas. Então, basicamente, o que a gente mapeou é uma redução bastante significativa no custo de implementação, mas ainda assim esses sistemas são bastante caros.
e mais baratos do que a drenagem convencional, mas ainda assim um custo considerável. E para fazer isso acontecer de uma forma mais flexível e virtuosa, algumas abordagens têm sido levadas em conta, que é basicamente o processo participativo de implementação e cooperação. Participativo entre empresas, entre poder público e população. Então, já tem casos em São Paulo, provavelmente aqui também, de jardins ou canteiros centrais que são patrocinados por alguma empresa na região. Isso pode acontecer para a implementação e operação desses sistemas de drenagem. Tem outros casos também acontecendo em São Paulo, que é a população participar da construção desses sistemas. Então, a prefeitura entra com o maquinário para quebrar o concreto, abrir o espaço e cavar, e a população vem com o enchimento de brita, areia e o plantio da vegetação, e depois no controle social dos sistemas. Então, a inovação não vem só na parte tecnológica, ela vem principalmente em como implementar. Eu acho que, basicamente, meu tempo era esse. E essa é a equipe que está envolvida com esse trabalho específico. Tem diversas pessoas trabalhando com isso. O Benjamin, que vai falar, já fez projetos com isso também em alguns lotes. Esse é um dos grupos. Eu tenho tempo ainda? Não, é isso. Obrigado.